Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de falar de quê? De Grey's Anatomy. A gente teve aí o episódio 20 da 16ª temporada que lançou ontem e hoje eu já vim contar pra vocês tintim por tintim do que rolou. Eu acordei de madrugada com tanta mensagem do meu celular que eu fiquei cagada de medo de tomar algum spoiler. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal e avaliar esse vídeo porque é muito importante pra mim. Não esquece também de acompanhar o Veda, tá rolando o Veda, clica aqui em cima nos cards, tá rolando o Veda aqui no canal, significa que tem vídeo até o final do mês, vídeo todos os dias. Todo santo dia pra você enjoar da minha cara. A gente tá falando de série, filme, tem vlog, tem muita coisa, recomendação de série médica, recomendação, tem muita coisa legal que já tem e que tá por vir aqui no Veda, então fica ligadinho e acompanha a playlist que eu vou deixar aqui pra vocês. Eu tenho mais dois recados, o primeiro é que a gente vai começar a analisar Killing Eve, é a próxima série que vai entrar em análise aqui no canal, então toda segunda-feira a gente vai ter análises da terceira temporada de Killing Eve. Se você já assiste Killing Eve, que maravilha, te espero dia 13 aqui no canal, na segunda-feira, pra gente conversar sobre o primeiro episódio aí da terceira temporada, e se você não assiste, dá tempo de você fazer uma super maratona, são poucos episódios por temporada, pra você vir analisar comigo toda segunda-feira episódios de Killing Eve. Se você perdeu alguma coisa, ainda essa semana vai entrar o resumão de Killing Eve da primeira e da segunda temporada, pra você refrescar aí a sua mente. Então eu espero vocês dia 13, segunda-feira aqui no canal pra gente falar de Killing Eve. Último recadinho, mas não menos importante, se você é fã de Grey's Anatomy, eu acredito que você seja, porque você está nesse vídeo, a gente vai fazer uma live, a gente já tem uma live, eu deixei ela salva, vou deixar aqui embaixo no box de descrição, e também vou deixar passando aqui, se vocês quiserem assistir a live, ela tá salva. Dia 11, no sábado, um dia depois da análise do último episódio, vai ter a live aqui no canal às 6 horas da noite. O episódio lança dia 9, então na sexta-feira, dia 10, como de praxe, como de costume, eu venho aqui comentar com vocês a análise do episódio, e no dia 11, no sábado, a gente vai fazer a live às 6 da tarde aqui no YouTube. Em breve eu já vou deixar agendada aqui a live, então você vai poder aparecer pra vocês, vocês clicam e deixam lá o sininho pra quando a live acontecer, caso vocês esqueçam, você receba uma notificação. Mas não esquece de ativar o sininho aqui do canal, que daí você vai estar sempre por dentro e você não vai perder nada dos conteúdos de Grey's Anatomy. Então, a partir de segunda-feira, temos a análise de Killing Eve, dia 11, a gente tem aqui a live de Grey's Anatomy pra como falar aí o resumão da temporada e a gente comentar um pouquinho do futuro de Grey's Anatomy. E enquanto isso tá rolando o Veda, então é isso, esses aí foram os recadinhos. Sem mais delonga, vamos comentar do episódio 20. Como a gente já imaginava, o episódio gira em torno de tentar encontrar aí o problema que o Richard tá, qual que é a doença, que ninguém tem ao certo aí um diagnóstico. Acontece que o Richard tá com muitos sintomas de várias doenças diferentes e nada bate exatamente com uma doença específica. Então eles estão fazendo vários exames e tentando descobrir. Pra piorar ainda mais, o Richard tá com essa doença, então ele não quer fazer os exames, ele não acha que ele tá doente. Ele continua acreditando que a Catherine tava com ele lá quando ele foi fazer aquela apresentação, ele continua com os pensamentos muito confusos. Os médicos que estão aí na linha de frente é a Maggie, a Meredith, o Jackson e a Bailey, eles que estão procurando o diagnóstico mais correto aí pro Richard. Então eles têm várias possibilidades, eles anotam lá no quadro um monte de coisa, eles acham que pode ser Parkinson, Alzheimer, várias coisas, até demência o Tom sugere lá pra eles não descartarem, afinal eles não estão descartando nada, né? Cada possibilidade é uma possibilidade. Nesse episódio a Mer fala bastante do quanto que o Weber é importante pra ela, tem até uma cena que inclusive tava no promo da semana passada, em que ela fala assim que ela é a única que pode consertar ele, porque tudo que ela aprendeu com ele, tudo que ela sabe, quem ensinou foi o Richard. É bonitinho demais, eu amo essa relação da Meredith com o Weber. Eu lembro que tinha aquela época em que ela não se dava bem com ele, que ela falava, você não é meu pai. E assistir aquilo hoje me dói muito, mas eu entendo que foi necessário pro crescimento dos personagens e eles terem o que eles têm hoje. Então é necessário todas as etapas. Mas é muito triste quando ela fala pra ele, você não é o meu pai. No meio dos exames do Weber, eles ainda estão tentando testar várias coisas diferentes. O DeLuca aparece no hospital e ele tá lá conversando e batendo papo, dando risada com o Weber. A Bailey chega e ela não gosta nada disso e ela já chega falando, eu tô vendo errado ou você tá aqui? Aí o DeLuca fala, eu tô só como visitante. Ela fala assim, então quando acabar o horário de visitante você vai embora. Só que ele não consegue manter aí essa desculpa de visitante e ele já começa a falar, olha, ele falou isso, isso e isso durante a nossa conversa. A Bailey fica brava, briga ali com ele e a gente consegue ver de novo traços daquela doença do DeLuca, que ele já tá, ele fica muito pilhado, sabe? Ele fica querendo saber e tentando diagnosticar. Então aparece aí esses sintomas dessa possível doença que ele pode vir a ter, que provavelmente ele já tá tendo, né? Então ele fica, muito agitado
agitadão, ele não consegue falar de uma coisa sem, tipo, ficar muito doido. Ele quer, tipo, não, a gente vai achar uma cura, a gente vai igual foi no caso lá da menina, com a tia dela, então ele fica meio pilhadão. Outra coisa que não foi citada nesse episódio foi o caso aí da tia que era tráfico humano, e honestamente eu acho que eles nem vão voltar mais nesse assunto, porque não dá tempo. Pelo menos nessa temporada não vou voltar mais nesse assunto, duvido que na próxima voltem, não dá tempo nessa temporada. Temos só mais um episódio aí pela frente, que é o 21, então eu acho que não aparece mais essa história. O DeLuca também aparece em outro momento no final do episódio, em que ele encontra a Meredith, na verdade a Meredith encontra ele, então eles trabalham juntos tentando encontrar ali um diagnóstico pro Weber. A gente vê ali uma chamazinha de Merluca, o que me deixa muito feliz, porque eu não preciso mentir pra vocês, eu já disse, eu gosto de ser 100% sincera, eu shippo os dois, não é novidade por aqui. Eu sei que tem gente que não shippa, paciência, e que se for pra ele ficar com ela, ele vai ficar, se não for, não for. E aí, só quem sabe é a Shonda Rhimes aí e a Krista, e paciência. Isso me faz pensar muito em qual que vai ser o futuro de Merluca, porque se fosse pra eles terminarem essa história, eu acho que eles já estariam cortando mais, tipo, na raiz, mas toda hora ele volta, eles aparecem, tem essas interações juntas. Então, não sei, eu realmente tenho esperanças, eu acho que eles vão ficar juntos, eu não duvido disso não. Outra coisa válida a se citar é que o Comarc nem apareceu nesse episódio, a gente nem viu a cara dele, tanta coisa importante acontecendo e nada. Mas pro final do episódio, os médicos vão visitar o Weber e o Weber não tá na sala. Eles começam a procurar ele pelo hospital e a Meredith encontra ele em uma sala de operação. É nesse momento que ela fala essa frase que eu falei pra vocês aí, de que você me ensinou tudo que eu aprendi foi com você, porque o Weber tá tentando fazer uma cirurgia. A gente tem a visão do que ele tá vendo, ele tá tentando operar ali uma pessoa. Só que tem um momento muito louco quando a câmera vira no ponto de vista da Meredith e na verdade o que ele tá fazendo, ele tá tentando se cortar com o bisturi e na cabeça dele ele tá operando algum paciente. A Mer consegue controlar ali a situação, mas a gente vê que tá realmente muito grave o problema do Weber. Ele chama a Meredith de Alice e depois ele chega no quarto e fala com a Catherine, com todo mundo que tá lá, falando ai, a Adele não sei o que. Então ele tá bem mal, tem traços aí de Alzheimer. Eles não encontram um diagnóstico preciso pro Weber nesse episódio, então acho que vai ficar aí tudo pro último episódio, como eu tinha falado pra vocês, que ia acontecer todos os grandes acontecimentos no último episódio. Eu acho que já é tipo um layout aí, sabe? Tipo um padrão de Grey's Anatomy, esse tipo de coisa. Já não tem isso há muito tempo em Grey's Anatomy. Na quarta temporada teve o casamento da April, no final da temporada passada teve a Meredith sendo presa, que não foi um grande final assim. Então agora eu acho que tem que ter uma morte, tem que ter um grande acontecimento. Eu continuo com a minha aposta que vai ser ou o Weber ou o DeLuca, porque o DeLuca já mostrou alguns traços aí da doença dele, tá bem ativa no corpo dele. Então é possível que seja ele. E obviamente o Weber porque ele tá no estado aí que ele tá. Vamos então torcer pro nosso chefe se safar dessa, porque realmente não queria perder um personagem tão importante como o Weber. Mas se a gente pensar bem, se eles precisam realmente de um final impactante, quem mais indicado do que o Weber, que já tá há muito tempo na série, a gente nem sabe se o ator quer continuar na série, e que seria um final pesado, um final grande. Talvez ele nem morra no final dessa temporada, fique tipo a morte igual foi do George, pra ser contada mais no outro episódio. Então vamos descobrir aí o que vai acontecer. Eu acredito realmente que vai ter uma morte significativa no próximo episódio. Como eu também tinha chutado pra vocês, o bebê da Amelia vai nascer nesse season finale. Nesse episódio a gente viu que ele quase nasceu, ele deu ali um test drive, mas não foi. A Amelia tava tendo o episódio inteiro umas contrações, que na verdade não eram contrações. Na hora do parto, que ela entrou lá em trabalho de parto, não era trabalho de parto, ela tava sendo... Era tipo uma... Eu não sei como é que fala esses termos, porque eu nunca engravidei, gente, mas é tipo uma simulação, alguma coisa que se moveu dentro dela e pareceu que ela tava parindo, mas ela não tava. Acontece que na hora que ela achou que ela tava entrando em trabalho de parto, ela tava operando uma criança. Essa criança, ela é filha da ex-mulher do Tom, o Tom Toraxik. Quem lembra que o Tom tinha um filho, que ele perdeu um filho muito cedo, com 10 anos. E nesse episódio, essa mulher, ela é casada, ela já tá em outro casamento, aparece com essa criança. Acontece que essa criança é muito parecida com o filho do Tom. E aí o Tom fica muito mexido, ela vai lá na intenção de que o Tom trate o filho dela, que ele opere, que ele tem um tumor cerebral. Eu tava editando aqui o vídeo e eu percebi que eu não falei uma coisa que eu até anotei pra falar e acabei esquecendo. Gente, o que era aquele boneco que eles usaram lá na operação, que simulava aquele menino? De plástico. Horrível. Será que foi algum erro? Eles não editaram? O que será que aconteceu? O que vocês acham? Porque eu achei ridículo aquele boneco. Muito ruim, muito ruim.
O Tom fica muito abalado, então ele não, obviamente, consegue operar a criança. E aí ele pede pra Amelia operar. E na hora da operação, a Amelia pensa ali que tá entrando em trabalho de parto. Eu acho que eles estão tentando criar esse laço afetivo da gente com o Tom. O Tom eu não acredito que seja um personagem que vai sair tão cedo. Estão construindo uma boa história pra ele, estão construindo uma base, que eu acho que ele entrou meio de supetão na série, contaram as coisas. Ele era um personagem mais misterioso. Então estão criando uma basezinha pra ele, uma história mais firme pra ele. Então eu acredito que ele vai continuar aí bastante tempo. Eu digo isso porque nesse episódio teve bastante foco nele. E ele, na hora que a Shepard tá lá saindo, que ela tá achando que tá parindo, ele tem que assumir a cirurgia, ele consegue com grande sucesso, ele é maravilhoso, eu gosto muito do jeito dele como médico. Esse ator que faz o Tom, eu não sei o nome dele, ele é incrível pra fazer o papel de médico que ele faz, ele me lembra muito a pegada do House, assim, então eu gosto bastante. Na hora que ele tá operando, ele acredita que ele não vai conseguir, ele tá nervoso, chega uma hora que ele congela e a Ted lá em cima na salinha fala, você consegue, você isso, você aquilo. Pra mim, esse episódio deixou mais que evidente que a Ted tá apaixonada pelo Tom. Ela ama o Owen, mas que ela tá apaixonada pelo Tom. Então eu acredito que ela vai acabar ficando com o Tom. Eu gosto disso, mas tenho dozinha aí do Owen, porque eu gosto do Owen. Mesmo o Owen com todos os defeitos que ele tem, eu gosto dele, então tenho pena dele. No finalzinho do episódio, ela acaba se pegando lá com o Owen, falando, vamos esperar mais nada, vamos casar logo, vamos casar esse final de semana. É triste porque já ficou bem claro esse episódio inteiro, tem até o momento que ela pega na mão do Tom, fica bem claro que ela ama o Tom e que ela queria estar com ele. Então acho que pesa muito essa coisa dos filhos, dela ter ficado tanto tempo apaixonada e amando o Owen, e ela acaba decidindo que vai casar com ele o quanto antes. Resumidamente, o episódio foi isso. Eu queria dizer que todo mundo que tava na live, a maioria acertou do que seria o final de Grey's Anatomy. A gente tinha ideias muito parecidas, então eu não quero me gabar não, mas eu acertei em quase tudo que ia acontecer aí pro final da temporada. Só alguns pontos pra gente comentar é que o Link tava inseguro com o bebê, ele ficava, ai, quando esse bebê nascer, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Ele tava inseguro por N motivos, várias coisas bestas e várias coisas muito válidas, e aí ele nunca foi pai, então faz sentido ele ter aquele monte de dúvida. Ele falou, meu Deus, será que o bebê vai ter medo de mim porque minha mão é grande? Então ele tava meio que viajando. E quando a Amelia entra em trabalho de parto, os dois começam a surtar. Eu acho que foi bem legal porque foi um alívio cômico, foi bem engraçado as cenas deles. Também teve uma história de uma paciente do Owen com o Link, que também foi bem engraçada, que ela cantava, foi um alívio cômico. Depois ela tem uma complicação, que aí não é engraçado, mas ela acaba ficando tudo bem, fica tudo legalzinho, e eles pegam como lição de moral o amor dos dois ali, da paciente e do marido dela. O último ponto é a parceria da Joey com o Levi, eles estão morando juntos. O Levi, ele é muito seguro, né? Então, dado o momento do episódio, ele fala pra ela, ó, eu não quero mais morar aqui, que eu tô vendo que você já quer que eu vá embora. Ela fala, por que você tá falando isso? Aí ele fala, ó, você tá me destratando, o dia inteiro me tratando mal, e você fica falando que eu sou doido de ter saído da casa da minha mãe, eu já entendi o sinal. E aí fica óbvio, a Jo não fala dessa coisa da mãe dela, mas fica óbvio que a Jo tava falando que ele é burro de ter, sei lá, abandonado a mãe dele, porque a Jo nunca teve mãe, ela nunca teve esse carinho materno. Então fica bem explícito isso pra gente. O Levi não vê assim, mas a Jo acaba também nem comentando isso com ele. Ela só conversa sobre a parte dela ter maltratado ele, que ela fala que não. Agora ela é atendente, que ela tem que tratar ele como ele tem que ser tratado se ele quiser virar um bom médico, que é bem legal, porque a postura da Jo nesse episódio foi bem legal, bem firme, bem pontual, sabia o que queria, sabia o que não queria. Eu gostei muito da Jo nesse episódio, muito mesmo. Eu achei que esse episódio foi um pouco bagunçado, nada incoerente, porém um pouquinho bagunçado. Então eu acho que eles pegaram várias partes e juntaram pra virar 2 episódios só, que é esse e o próximo, né? Pra mim ficou bem explícito isso, porque algumas histórias não faziam sentido, tipo, não tinha coerência, sabe? O caso do Richard super sério acontecendo e outras histórias mais menores, assim, no meio do episódio. Não sei explicar. Mas pra mim ficou bem explícito. Não quero ser chata, só acho que é um ponto aqui pra gente comentar. Falando rapidamente da promo, a gente vê que eles ainda não têm um diagnóstico pro Richard e que eles começam a cogitar que seja Alzheimer. A Meredith fala, olha, eu não acho que seja Alzheimer. O promo é bem pequenininho, como sempre. Tem uma cena em que a Bailey tá lá na mesa de cirurgia com o Weber, a gente não sabe o que ela tá operando. Eu acredito que supostamente ele já tem ali uma doença em vista, alguma coisa, e aí ela vai operar ele, e chega o DeLuca gritando, olha, não, para, você vai matar ele, sei lá o quê. E a Bailey fala, ó, sai fora. Aí ele vai vir, assim, os instrumentos da operação, que estão todos esterilizados, né, se forem pro chão não estão mais, aí não pode continuar a cirurgia. E aí acaba nisso, então realmente vai ter ali um pá nesse final. Eu tô muito ansiosa pelo último episódio, eu acho que vai ser um
puta de um episódio que a gente vai se emocionar muito. Esse episódio não foi tão emocionante, ele foi mais assim reflexivo, teve alguns momentos de alívio cômico pra gente tirar a atenção, então não foi um episódio emocionante como o episódio anterior. Eu acredito que o próximo vai sim ser um episódio muito emocionante, tô com grandes expectativas sobre ele. Eu gostei do episódio, não achei que foi ruim, ele não teve nenhum pico de emoção, assim, pelo menos em mim. Me contem se vocês tiveram algum momento que vocês se emocionaram muito, que vocês ficaram muito tristes, muito bravo. Pra mim não teve nenhum momento de pico de emoção. Eu assisti, achei legal, precisava desse episódio, precisava ser contado algumas histórias. Achei que algumas coisas ali foram a mais. Por exemplo, a história do Tom é uma boa história que poderia ser contada, mas não nesse season finale. Mas ok, a gente releva porque tinha que ter aquela cena ali da Amelia achando que tava entrando em trabalho de parto. Que também pra mim foi outra cena desnecessária, porque se ela vai parir já no próximo episódio, a gente viu que na promo a bolsa dela estoura, então não entendi por que eles fizeram isso nesse episódio. Talvez faça algum sentido quando a gente assistiu o episódio 21, mas agora pra mim eu achei que não precisava. Então achei que tinha outras coisas que poderiam ser ditas, achei que eles poderiam ter trabalhado outros assuntos como a doença do DeLuca, falado de coisas mais sérias, mas não fizeram isso, então ou vai fazer muito sentido no próximo episódio ou vai ficar só pra temporada que vem alguns assuntos como a doença do DeLuca. Como eu disse, o episódio não foi espetacular, mas não foi ruim, foi um episódio necessário. Me contem o que vocês acham, quais são as suas teorias depois do episódio de hoje, que eu quero saber e comentar tudinho com vocês. Não esquece de anotar que dia 11 a gente tem live às 6 da noite e que a partir de segunda-feira, dia 13, a gente tem análise de episódios de Killing Eve. Por hoje é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!